Numa rua tranquila, numa cidade tranquila, viviam dois coelhos. Não, eles não viviam em buracos e nem comiam cenouras. Não é esse tipo de história. Eles vestiam paletó e iam para o trabalho. E apesar de morarem um ao lado do outro, não sabiam o nome um do outro. O coelho da direita era Norman. Era um coelho muito bom. Regras e trabalho duro nunca foram um problema. E ele demonstrava isso. Sua casa era limpa e organizada. Ele sempre se vestia muito bem. Dava dinheiro aos necessitados e nunca deixava de ir à igreja todos os domingos. Os professores de Norman o apreciavam quando ele era jovem. E agora, como adulto, o seu chefe no trabalho gosta muito dele. E ele tinha certeza absoluta de que Deus gostava dele também. Afinal, ele era um coelho muito bom. Norman imaginava que todas as pessoas podiam ser tão boas quanto ele, se ao menos se esforçassem um pouquinho. Ele se perguntava por que elas não tentavam. O coelho da esquerda era Sidney. As coisas não eram tão fáceis para ele. Regras, sistemas e horários pareciam um tanto escorregadios. Num minuto, ele pensava que os tinha sob controle, mas no minuto seguinte, onde foram parar? Ele sempre estava 10 minutos atrasado e nunca conseguia, não importava o quanto tentasse, deixar sua gravata perfeitamente reta. Não como seu vizinho. Qual era o nome dele? Sidney se meteu em problemas na escola, o que frustrou seus professores. Ele se envolveu em problemas no trabalho, o que frustrou seu chefe. Ele sabia que Deus observava e o imaginava bastante frustrado também. Porém, o mais importante é que Sidney frustrava o próprio Sidney. Por que tudo era tão difícil? Por que ele não podia ser como era o nome dele mesmo? Sidney se sentia desanimado. Era difícil levantar da cama pela manhã. Na verdade, tinha dias em que Sidney não conseguia levantar-se de jeito nenhum. Como Sidney geralmente estava atrasado e Norman geralmente adiantado, eles quase nunca se viam, exceto quando acontecia de receberem a correspondência ao mesmo tempo. E isso aconteceu exatamente numa manhã radiante de outubro. Se Sidney visse Norman, era normal que abaixasse os olhos e voltasse para dentro de casa. Ele tinha certeza de que Norman estaria olhando admirado para sua gravata, ou para seu cabelo, ou para os papéis meio para fora de sua pasta. Ele tinha certeza de que Norman o olhava com desprezo, por viver mal arrumado, o que na maioria das vezes era perfeitamente correto. Mas nesse dia, Norman não examinava a gravata de Sidney, nem Sidney desviava o olhar, porque ambos fitavam os olhos nos pequenos envelopes azul claro que haviam recebido pelo correio. Um estava endereçado a Norman e o outro a Sidney.
quem teria convidado os dois para a mesma festa? Ansiosos para desvendar o mistério, os dois coelhos abriram os envelopes. Norman leu: Caro Norman. Sidney leu: Caro Sidney. E em seguida, gostaria de convidá-los a vir me visitar na Rua Elm, número 77, na próxima terça-feira, no horário que lhe for conveniente. Tenho algo a lhe dizer. Passaram os olhos no rodapé e leram, atenciosamente, Deus. Sidney e Norman releram os respectivos convites várias vezes, a fim de terem certeza de que os liam de forma correta. Deus queria falar com eles na terça-feira, na Rua Elm. Sidney entrou em pânico. No fundo do seu coração, esse era um sentimento familiar. Era o mesmo que sentira quando, na sua juventude, seu professor o mandara para a sala do diretor. Terror, pânico, pavor. Norman sorriu. Ele também relembrava um sentimento familiar, o mesmo que sentira quando, na sua juventude, foi chamado para ir à frente de toda a escola para receber um prêmio. Expectativa, felicidade, orgulho. Sidney pendurou o convite do lado de dentro da porta da frente, de forma que não o perdesse. Norman, sempre organizado, anotou a data em sua agenda. Os dois coelhos demoraram a pegar no sono naquela noite, mas por motivos muito diferentes. A terça-feira chegou. Norman acordou cedo, se vestiu e desceu a rua segurando firmemente o envelope azul claro. Mal acabando de acordar e olhando pela janela, Sidney o viu passar e correu para o chuveiro. Norman caminhava altivo e orgulhoso. As pessoas na rua notaram que ele parecia um pouco mais alto do que o normal naquela manhã. Seu cabelo estava alinhado e outra gravata retinha, muito mais reta do que a de qualquer pessoa na rua. Com certeza Deus ficaria muito contente. Norman encontrou o endereço e entrou, cumprimentando a mulher na recepção com sua voz importante, e ela o conduziu por um corredor comprido, atravessando uma porta de madeira grossa e entrando numa sala ampla, onde ele viu Deus sentado atrás de uma mesa imensa. Essa visão deixou Norman um pouco nervoso, mas então ele pensou que não havia motivo para ficar nervoso. Afinal, ele era um coelho tão bom. Deus caminhou ao redor da mesa e sorriu para o coelho envaidecido. Fico feliz que você tenha vindo, disse ele de um jeito caloroso. Tenho poucas coisas para lhe dizer, Norman. Antes de tudo, eu amo você. Norman sorriu, embora não estivesse surpreso. Em segundo lugar, sua bondade não é o motivo do meu amor por você. Norman regalou os olhos. Que coisa estranha para Deus dizer. Em terceiro lugar, você não é tão bom quanto tem sido levado a acreditar, Norman. Você é orgulhoso, você é egoísta, você olha com desprezo para as pessoas, simplesmente porque as coisas não parecem tão fáceis para elas. Deus parecia um pouco triste agora. Eu as amo tanto quanto amo você, Norman.
Não menospreze aqueles a quem eu amo. Então, Deus sorriu e voltou para sua mesa. Era isso que eu precisava lhe dizer, Norman. Norman engoliu em seco. Era essa a recompensa? Era esse o elogio? Confuso, ele se virou e percorreu o corredor. Passou pela porta da frente e voltou para a rua. Sua cabeça girava. Ele se sentia tonto. Deus estava encontrando falhas nele. Mas ele era um coelho tão bom. Ele reparou que sua gravata estava desalinhada e se apressou em endireitá-la. Não estava perfeito, mas pelo menos estava melhor do que aquele companheiro ali de casaco amarelo, ou que o garoto de azul, ou do que qualquer uma daquelas pessoas. Mas então, isso fez Norman entender. Ele estava olhando com desprezo para aquelas pessoas. Bem agora, bem ali, exatamente como Deus dissera. E a mesma coisa ele fizera ontem e antes de ontem. 20 vezes por dia, pelo menos. O rosto de Norman corou. Deus estava certo. Ele era egoísta. Ele era orgulhoso. Pela primeira vez na vida, o coelho bom teve de encarar o fato de que tinha sido muito, muito mal. O orgulho que sentia por sua bondade era o seu pecado. Ele enterrou o rosto nas mãos e correu para casa, derramando lágrimas em seu distinto terra. Pela janela, Sidney viu o vizinho voltar e ficou paralisado. Ele estava chorando. Sidney nem conseguia respirar. Ó céus, ó céus! Se for aquilo que uma visita a Deus fazia com um coelho como aquele... ele estava condenado. Com as mãos trêmulas, Sidney tentou mais uma vez fazer que a sua gravata ficasse certinha. Por que isso era tão difícil? E onde estava agora o chapéu dele? Não no cabide, é claro. No chão, perto do sofá. E agora, de chapéu na mão, desgrudou o envelope azul claro da porta e saiu. Um pássaro estava cantando naquela manhã, mas Sidney não escutava. O sol estava brilhando radiante, mas Sidney não via. Condenado, ele pensava. Estou condenado. Sidney caminhou penosamente calçada abaixo e, de repente, sua mente estava de volta à escola. Um pequeno coelho, dirigindo-se cabisbaixo pelo longo corredor até a sala do diretor. Mãos suando, coração disparando. Estou condenado. Ele irá ver dentro de mim, pensava Sidney conforme virava na rua Elm. Minhas bagunças, meus erros, tudo. E então, ali estava ele. Apesar de ter caminhado da forma mais vagarosa possível, ali estava ele. Sidney entrou. Tentou dizer algo para a mulher da recepção, mas descobriu que não conseguia falar. Ela sorriu. Ele indicou uma pesada porta de madeira no fim do corredor. Ele engoliu em seco. Alguns momentos depois, estava diante da porta. Queria fugir, queria se esconder, mas ali não havia mais para onde ir.
nem nada para se esconder atrás. Então, de chapéu na mão, ele abriu a porta e entrou bem devagar. E ali, atrás da mesa, estava Deus. Sidney engoliu em seco outra vez. Estou feliz que você tenha vindo, disse Deus sorrindo. Sidney tentou responder, mas não conseguia articular as palavras. Quero lhe dizer algo, continuou Deus, enquanto caminhava ao redor da mesa. Sidney, nervoso, olhava ao redor e pensava: talvez se eu me desculpasse... Antes de tudo, eu amo você. Sidney arregalou os olhos, surpreso. Em segundo lugar, continuou Deus com uma voz bem tranquila: eu amo você. Sidney já segurava o seu chapéu com menos força agora. E terceiro, Deus fez uma pausa bem próximo de Sidney. Eu amo você, Sidney. Olhar nos olhos de Deus fez Sidney sentir-se aquecido, e da cabeça aos pés. Era isso que eu queria lhe dizer, Sidney, disse Deus, enquanto caminhava de volta para sua mesa, ainda sorrindo. Sidney ficou paralisado por alguns instantes. Então, imaginando que Deus havia terminado, ele se virou e saiu rapidamente daquela sala. Não entendo, disse Sidney em voz alta quando chegou à rua. Ele não me via? Não via quem eu sou? Aquilo não fazia sentido. E então, este pensamento lhe ocorreu. É isso, eu enganei. Sidney olhava para as pessoas na rua sorrindo. Sim, deve ser isso. Parecia uma boa pessoa quando eu mais precisei, e ele acreditou. Nesse instante, Sidney viu seu reflexo na vitrina de uma loja. O cabelo estava despenteado, a gravata desalinhada como sempre. Exibiu uma mancha de creme dental. Seu sorriso desaparecera. Não podia ser isso. Ele não conseguiria enganar ninguém, não com aquela aparência. Sidney estava confuso. Havia apenas uma possibilidade, e era que Deus simplesmente o amava, exatamente como ele era, com bagunças e tudo mais. Sidney sentiu o calor que havia experimentado nos olhos de Deus brotando dentro dele outra vez. Mais tarde, as pessoas na rua falariam sobre o coelho pequeno e bagunçado que viram naquele dia e que parecia estar irradiando alegria. Durante todo o trajeto para casa, Sidney procurou palavras para expressar o que estava sentindo, mas tudo o que encontrou foram lágrimas. Lágrimas felizes, uma porção delas. No dia seguinte, 2 coelhos surgiram de suas respectivas casas numa clara manhã fresca de outubro e olharam um para o outro. O coelho da esquerda, chamado Sidney, que parecia um pouco mais alto do que antes, olhou para a elegante gravata bem alinhada e para as roupas asseadas de seu vizinho e sorriu. O coelho da direita, chamado Norman, que parecia agora um pouco menos empolado, olhou para a gravata torta e para o cabelo despenteado de seu vizinho e sorriu. Era um sorriso muito verdadeiro, do tipo que vinha do fundo do coração, do tipo que não sorria havia muito tempo, muito tempo. Sidney e Norman tornaram-se bons amigos. Ainda havia manhãs em que Norman acordava se sentindo meio empolado.
Mas tudo o que ele tinha a fazer era lembrar-se do que aprendera na Rua El, número 77. Então, o empolamento desaparecia rapidamente e seu sorriso verdadeiro retornava. Quanto a Sidney, ele ainda mantém sua cota de bagunça, embora nem tanto quanto antes. E ainda há dias em que não tem certeza de que conseguirá levantar-se pela manhã. Mas se você ficasse do lado de fora da janela dele num dia daqueles, era isso que eu viria. Antes de tudo, ele me ama. Em segundo lugar, ele me ama. E terceiro, ele me ama. E isso é tudo que é necessário. Obrigado, coelhada. Tem dia que a gente não tá legal mesmo. A gente tende a acordar um pouco mais parecido com o Sidney do que com o Norman, não é verdade, gente? E eu acho que eu não tô falando só para as crianças. Eu acho que a gente tá falando para todo mundo. Às vezes quando a primeira vez que eu vi esse texto, aí a gente falou assim, cara, é para as crianças. Eu falei assim, pô, mas é muito para mim. Não é? A gente vê que eles se identificam, que vocês se identificam, que tem dia que a gente acorda meio mal, de que a gente acha que ninguém gosta da gente, de que a gente está super down, super para baixo, e parece que tem uma mensagem, uma palavrinha que muda tudo, que muda todo o nosso dia. Deus ama a gente. E de fato, parece que, né, galera, que quando Deus ama a gente percebe isso, que esse grande amor de Deus, o dia muda, o olhar da gente muda, o sorriso da gente muda, porque a gente percebe essa frase aqui. Vamos falar todo mundo junto, gente? Que o amor de Deus é maravilhoso. Vamos dizer de novo? O amor de Deus é maravilhoso. Porque mesmo quando a gente faz a coisa errada, mesmo até quando a gente desobedece, mesmo quando a gente faz besteira, mesmo quando a gente está triste, Deus continua amando a gente de uma maneira incrível e maravilhosa. Poxa, mas será que eu não tenho que obedecer, Papai do Céu? Não tenho que obedecer a Deus? Claro que a gente tem que. Mas a gente obedece a Deus porque é maravilhoso também. O amor de Deus é maravilhoso. E é maravilhoso obedecer a Deus. Sabe aquela história de que quando o nosso pai falou alguma coisa pra gente e a gente fez, e falou assim, poxa, ainda bem que a gente fez a coisa certa. Ainda bem que a gente fez a coisa certa, que bom que eu obedeci meu papai, que bom que eu obedeci minha mamãe, isso foi a coisa certa, caramba, eu fiz a coisa certa, acertei. Ele me amava antes, ele me amava mesmo quando eu fiz a coisa errada, mas quando eu fiz a coisa certa, cara, que coisa boa, porque Papai do Céu e o nosso Pai aqui é sábio, é maravilhoso, é incrível e é maravilhoso obedecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora, papais e mamães. Eu vou ler para vocês um texto, está aqui. Ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Pois desde a infância, Paulo fala para um rapaz um pouquinho mais velho, desde a infância, você sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Deixa eu falar um pouquinho para você, papai e mamãe. Deixa eu falar um pouquinho de uma realidade que a gente enfrenta todos os dias. A gente coloca o nosso filho na melhor escola que o nosso dinheiro pode pagar, não é verdade? Por que a gente faz isso? Porque a gente está olhando para o futuro, porque a gente está criando o nosso filho, porque a gente está formando o nosso filho, porque a gente acredita que assim ele vai ter acesso às melhores oportunidades, assim ele vai aprender do melhor jeito. É por isso que a gente coloca na melhor escola que o nosso dinheiro pode pagar. Sabe uma outra coisa? Presta atenção aqui em mim. A gente coloca o nosso filho na natação, a gente coloca o nosso filho no judô, a gente coloca o nosso filho no balé, filho ou filha, no futebol, a gente coloca ele no esporte. Sabe por quê? Porque a gente acredita que a gente está formando saúde na vida dos nossos filhos. A gente vê no futuro uma preocupação para que ele tenha uma vida ativa. A gente leva os nossos filhos nas nossas festinhas, que são incríveis, porque a gente sabe da importância
para os nossos filhos, deles socializarem, deles conhecerem outras crianças, deles brincarem. A gente já cada vez mais cedo leva os nossos filhos no inglês, leva os nossos filhos no francês. Por que isso, gente? Porque a gente está olhando para o futuro. A gente fala assim, eu quero formar alguém que tenha um diferencial, que tenha uma visão cultural mais ampla, enfim. A gente compra os melhores brinquedos que a gente pode. Porque a gente sabe da importância que é o nosso filho se divertir, sabe do lado lúdico disso tudo. E a gente sabe que um bom brinquedo faz até os nossos filhos e as nossas filhas se sentirem valorizados. Com tudo isso, e mais um pouco, que talvez coisas que eu não falei, mas eu faço isso também, a gente está criando, a gente está formando a nossa próxima geração. E você sabe o que a Bíblia diz? Eu já estou terminando. Desde cedo, Timóteo sabia das sagradas letras, ele já sabia da palavra de Deus. Minha pergunta para você é: quem ensinou Timóteo? Não foi Paulo. Paulo continuou o ensino de Timóteo. Também recordo, e a Bíblia ensina isso para a gente, a fé sincera que é em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e eu estou bem certo que também habita em ti. Quem foi que ensinou Timóteo? A família. E a gente anda preocupado e desafiado, na verdade, é a melhor palavra, sobre o futuro das nossas crianças, porque a gente forma eles, e tem que continuar formando, de tantos jeitos, de tantas maneiras, e que nos parece que a gente tem a ideia de que, na vida espiritual, um dia, alguma coisa vai acontecer. Um dia, alguma coisa vai acontecer de diferente. E a gente não pensa assim no resto todo. Eu queria desafiar você para o futuro das nossas crianças. Um videozinho. You'll find us laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting, and crying. You'll find us in homes, in schools, and in shopping centres. You will find us in parks, on the street, and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps. We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities, and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 In 10 years, will you have made a difference? De uma maneira muito propositiva para a gente. Desafiado para ser uma igreja e sermos uma família que vai alcançar a geração dessa maneira, onde a gente enxerga todo mundo, crianças e adultos, como parte do todo. Desafiar você, papai e mamãe. Vai para o próximo, por favor. Pai e mãe, ora comigo. Ore com seu filho. Esqueça de fazer isso. Pai e mãe, me ensina a Bíblia.
Como eu falei, vocês serão sempre a maior referência, querendo vocês ou não, seja referência de ação ou de omissão, do que é o Evangelho de Jesus. Deixa eu falar sobre o Sidney Norman. Esse conto tão interessante, ele fala da relação certa de obedecer e de amar. Porque desde cedo, claro, a gente vai ensinar e vai disciplinar o nosso filho, mas desde cedo, ensine a ele o que é o amor de Deus e o seu lugar. Tem um amigo meu que falou assim, olha, talvez a gente ensine tudo sobre Noé para os nossos filhos. Ele sabe de cor, sabe até quantos animais estiveram lá dentro. Raça, família, gênero, etc, etc, etc. Mas às vezes, poucas vezes, a gente ensina só a história e poucas vezes a gente ensina, na verdade, o princípio por detrás. Onde está Jesus, onde está Deus nessa história toda? Me ensina a Bíblia, me leva para a igreja. Olha, gente, presta atenção aqui, rapidamente. Falei isso, vou repetir. Talvez muitos de nós temos uma fé tão sólida, que a gente, eu faltei à igreja um domingo, não há nenhum problema nisso. Não que a gente tenha que faltar constantemente, fazer disso uma prioridade, mas é diferente com os nossos filhos. Eles aprendem, eles amam o seu time de futebol, porque ele vê você amando e assistindo, talvez ir no estádio. Eles amam as coisas que vocês amam, que nós amamos como pais, porque eles veem a gente fazendo e apaixonado por aquelas coisas. Joãozinho adora o ukelelezinho dele, porque ele me vê tocando violão, e eu tenho certeza que a Júlia vai amar ainda mais, porque o Felipe tem todos os instrumentos de corda na casa dele. Eles veem a gente fazendo isso. Levem os seus filhos para a igreja, tragam eles, na verdade, aqui para eles à igreja. Compromisso dominical. Vai ter dia difícil, vai ter dia complicado, mas nós estamos formando uma geração nova. Traga o seu filho para a igreja, ensine a ele a amar a Deus. Me ensina, papai do céu, papai, a amar papai do céu. Me ensine a ele a reconhecer Deus em tudo. E aí não é só, inclui contar uma história. Mas é quando a gente estiver passeando, quando a gente estiver comendo, quando a gente estiver vivendo, quando a gente estiver mal, quando a gente estiver bem, no meio disso tudo, Deus está aqui, vamos amar esse Deus. E por último, como é alguém que ama Deus, seja o exemplo da vida dele. A gente precisa de uma referência, nós somos a referência para ele. Talvez você não seja pai, talvez você não seja mãe, mas você é um avô, uma avó, um tio, um amigo, um colega, alguém que tem uma criança sob a sua influência. A gente tem que dizer para eles, é assim, olha para mim, é assim que a gente ama a Deus. Que Deus abençoe vocês, galera. Pode fazer toda a bagunça do mundo, a igreja é de vocês, não só hoje, mas sempre, 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 sempre. E que a gente, como, olhando para a nova geração, pais, família, igreja, a gente faça isso tudo e não perca os nossos filhos, não perca as nossas crianças.